Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, por estarmos aqui, ó Pai, para falar do Teu nome, Senhor. Espírito Santo, esteja presente, Senhor, enquanto falamos sobre Ti, sobre o Teu batismo, ó Pai, sobre os dons, sobre tudo que o Senhor proporciona à igreja, ó Pai, e nos dá, Senhor, de antecipação daquilo que iremos desfrutar no céu. Pai, obrigado pela presença, Senhor, de todos que aqui estão, do Rony, do Diego. Obrigado, Senhor, por essa comunhão, por essa amizade. E Deus, abençoa, Senhor, as pessoas que vão ouvir esta aula, ó Pai, e que possam ser tocadas pelo Teu Espírito, pela Tua presença no meio de nós. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz, Senhor, meus irmãos, estamos aqui de volta para mais uma aula acerca da revista bíblica no ano de 2021, no primeiro trimestre. Nós somos a Igreja Assembleia de Deus, Campo de Presidente Prudente, pastoreada pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. E é um prazer retornar mais uma vez para a sua casa, para nós falarmos acerca de um assunto maravilhoso. E desta feita, na lição 3, será o batismo no Espírito Santo. Tenho certeza que é uma lição muito rica e que você vai aproveitar muito. Se você abrir o seu material, vai verificar que no texto áureo, em Atos 1:5, está escrito assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A verdade prática vai dizer: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Vamos falar muito e repetir muitas vezes para você nessa lição o quanto é diferente a questão do batismo do Espírito Santo e a conversão. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, não poderia ser diferente. Versículos 1 até o versículo 13. Como objetivo geral desta lição, nós temos que conscientizar a respeito do batismo com o Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. Mais especificamente, nós iremos tratar nesses tópicos acerca, primeiro, conceituar o batismo no Espírito Santo. Segundo, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo e destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Toda a nossa lição hoje vai falar exatamente acerca deste assunto principal, o batismo no Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo. Fique conosco, porque já nesse primeiro tópico nós já falaremos sobre esse importante assunto com o meu irmão aqui que está presente do meu lado, pastor Diego. Fala, pastor Diego. Paz, Senhor. Paz do Senhor. Olá, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos juntos novamente para o estudo dessa terceira lição que fala especialmente sobre o batismo no Espírito Santo. Nós temos algumas informações primordiais que já estão apresentadas na nossa introdução, que inclusive você que nos acompanha utilizando o exemplar, a revista, quer impressa ou no dispositivo eletrônico, você pode acompanhá-la, uma exposição feita pelo pastor Ezequias Soares, quando ele de impacto, de início, demonstra o pentecostalismo como uma reação contra a estrutura formal, exageradamente intelectualizada do comportamento do cristão. Com relação a essa introdução, antes mesmo de definidamente adentrar o primeiro tópico, fica muito claro, ainda que ele não faça nenhuma citação específica, que o pastor Ezequias está aqui demonstrando a ideia pentecostal, pentecostalismo clássico, como uma ideia de confronto em relação a outras opiniões, visões e definições teológicas. Há um posicionamento de Owen Brandt no seu livro O Batismo no Espírito Santo, um livro que tenho me referenciado justamente para essas exposições do trimestre, por sinal um bom livro da editora Carisma. Ele unifica posicionamentos de diversas correntes dentro do conceito cristão, desde o posicionamento do catolicismo romano, movimento carismático, movimento wesleyano, reformado e inclusive o movimento pentecostal representado por Stanley Horton. Portanto, se você puder adquirir,
você vai conseguir ter um entendimento geral de como pensam esses segmentos cristãos. Mas é óbvio que a nossa discussão ela se afunila. Nós precisamos apresentar a vocês, a priori pela perspectiva do pastor Ezequias, a fundamentação pentecostal. Isso começa a ser espelhado no tópico primeiro, quando nós temos o título "O que significa batismo no Espírito?". Aqui nós temos 3 abordagens. A primeira delas, o pastor visa reforçar a ideia do fenômeno do Pentecostes. Acho que está claro para você, enquanto estudante da Bíblia Sagrada, o fenômeno que lá acontecera, a ideia do 50º enquanto definição etimológica, a festa que ocorria 50 dias após a Páscoa, os movimentos que ocorreram entre essa e aquela festa, desde a ascensão de Jesus, a promessa da descida do Espírito Santo, a ascensão se dera, e após essa ascensão, estes discípulos, conforme uma promessa feita em 24:49 do Evangelho conforme Lucas, aguardam no cenáculo este movimento, que na verdade foi representado por uma preposição indefinida, até que do alto fossem revestidos de poder. Quando você observa essa primeira abordagem feita pelo pastor Ezequias, a priori perceba que o João Batista anuncia que o sujeito que batizará com o Espírito Santo é o próprio Cristo. E essa ideia, ela é apresentada no Evangelho, né? Tanto na perspectiva de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 sujeitos reproduzem essa fala de João Batista. A ideia que eu acabei de mencionar em Lucas capítulo 24:49 é reforçada. O pensamento lucano fica muito claro, essa promessa do meu Pai, da descida, da efusão, dessa manifestação que terá cumprimento em um outro texto escrito por Lucas, que é o livro histórico de Atos. E uma outra referência que reforça esse batismo, mas com mais especificidade ainda na perspectiva do Pentecostes, é exatamente o texto de Atos capítulo 11, especialmente os versos 15 e 16, quando Pedro vai de fato reforçar a ideia construída por João Batista. Este vos batizará com o Espírito Santo. Num segundo momento, ainda nessa perspectiva do que significa o batismo no Espírito, nós temos o pastor Ezequias dialogando sobre bênçãos distintas, 2 bênçãos especialmente. Ele começa afirmando que nesse pensamento cristão, e aqui eu quero afunilar ainda mais a discussão para um pentecostal e para um reformado talvez, ele afirma que a partir da referência de João capítulo 13, os versículos 5 a 8, quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Isso é uma afirmação indubitável, inquestionável, irrevogável. A Bíblia deixa isso muito claro, inclusive essa referência pode pautar essa exposição. Porém, ele vai, inclusive a partir disso, como já fiz aqui esse recorte, ele diz que esse sujeito recebe o Espírito independente de ser pentecostal ou não. Então ele não está sendo unicista e muito menos egoísta. Está dizendo, olha, o sujeito aceitou a Cristo, automaticamente ele está recebendo o Espírito Santo. Agora, observe que durante essas abordagens, do segundo momento da sua exposição, ele vai dizer que essa experiência de ser batizado no Espírito Santo, ela é distinta da conversão. Ele não associa esses movimentos como se fossem movimentos únicos, o que distingue de outras correntes teológicas. O posicionamento do pastor Ezequias, que inclusive é um posicionamento que está na declaração de fé das Assembleias de Deus, escrita pelo próprio pastor Ezequias Soares, ele faz essa distinção. E uma das referências que ele se utiliza é justamente aquela do capítulo 10, versículo 20 do Evangelho conforme Lucas. Se você for até o texto sagrado, você vai perceber que, naquela ocasião, Jesus dizia aos seus discípulos, se há alguma coisa para se alegrar, se alegrem pelo fato de seus nomes estarem inscritos nos céus. Com essa referência, o pastor Ezequias está fundamentando a ideia de que eles já haviam obtido, hipoteticamente, a salvação, mas ainda não tinham usufruído da efusão do Espírito Santo.
Outras referências mais podem ser utilizadas, como a do capítulo 8, versículos 12 a 17 do livro histórico de Atos, quando nós temos o episódio da oração de Pedro e João por batismo no Espírito Santo de irmãos que estão em Samaria. O evangelho havia alcançado aquela região, eles já haviam aceitado a Cristo, justamente por isso a igreja permite a ida destes apóstolos até aquela localidade, e eles oram para que estes irmãos pudessem ser cheios dessa efusão, dessa manifestação que era o batismo no Espírito Santo. Por fim, falando sobre o batismo no Espírito Santo, que viria a ser, na perspectiva do pastor Ezequias, nós temos o conceito teológico. E aí ele vai começar essa abordagem dizendo: ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço, não exatamente na salvação. Portanto, mais uma vez, ele ratifica essa ideia e dissocia essas verdades, dando a impressão de uma ideia soteriológica numa ponta e pneumatológica em outra. Isto é, salvação aqui, batismo no Espírito Santo ali. Uma afirmação, e aqui eu concluo e repasso a fala ao Júnior, que vai apresentar o propósito do batismo no Espírito. Ele afirma dizendo o seguinte: todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e elas continuam até a atualidade. Portanto, aqui é possível você resgatar informações da primeira aula, onde nós apresentamos a manifestação do Espírito vétero e neotestamentário. No Antigo Testamento ficou claro que o Espírito era dado sob medida, sob porção, para liderança, para algum ofício, como profético, por exemplo. Mas a partir da promessa de Joel, nós vemos o início do seu cumprimento lá em Atos capítulo 2, mas percebemos que ela prevalece até os dias atuais, a ponto que eu pude experienciar, os meus amigos aqui também, essa manifestação gloriosa que é a unção do Espírito Santo. Mas eu repasso a fala ao Júnior, que vai dialogar com você o tópico de número 2, dizendo sobre o propósito do batismo no Espírito. E aí, Júnior? Paz, Senhor, meus irmãos. Obrigado, Diego. Vocês já perceberam que falar do batismo do Espírito Santo é falar de uma experiência, ter na vida a efusão do Espírito ao ponto de poder ter contato direto com o próprio Deus. E essa capacitação, já descrita aqui pelo pastor Diego, que é o batismo no Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo, é uma capacitação para serviço. Então nós temos que ter um delineamento muito claro acerca de qual é o propósito das coisas. Deus não faz as coisas sem propósito. Deus não é homem. O homem costuma fazer alguma coisa sem propósito definido. Deus não. Tudo quanto ele faz tem algo, tem um propósito envolvido. Portanto, o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo também tem um propósito. E é sobre esse propósito que este segundo tópico fala. Quando a gente começa a dizer, batismo no, batismo com, batismo pelo, começa a haver uma confusão, né? E eu queria desmistificar isso de começo para que houvesse uma clareza também no termo que é utilizado. Acho que quem definiu isso muito bem foi o falecido pastor Antônio Gilberto, grande homem, grande teólogo, e ele fez uma diferenciação muito legal sobre batismo no, com e pelo, tá? O batismo pelo Espírito Santo, aí utilizando o português, ele tem a função de imersão, é o Espírito que imerge o crente no corpo de Cristo. Então tem mais relação com essa conversão, com essa salvação. É quando o Espírito Santo vem, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, e esse processo de adoção por Cristo, ele é consolidado e a gente começa a fazer parte da família de Deus. Batismo com e no grego, é a mesma terminação, en. Portanto, tanto faz você dizer com o batismo com o Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo. São sinônimos. E aí sim, tem uma relação de revestimento de poder e caracteriza uma ação distinta ou sequencial
da salvação. Ela é diferente da conversão nesse sentido, porque iniciado no corpo de Cristo, somos chamados a serviço. Então perceba que há uma sequência aí, perceba que uma vez tendo sido convertidos, passamos a ser chamados, escolhidos para um propósito. De novo, vou ratificar a ideia. Deus faz todas as coisas com um propósito definido. Portanto, se você é convertido, espere serviço. E o mais bonito de tudo é que Deus nos oferece a capacitação, de graça de modo profundo, que é o batismo, o revestimento do Espírito Santo. Por isso, uma vez chamados, uma vez escolhidos, Jesus orientou os discípulos: aguardem, esperem, porque agora vou capacitá-los, vou chamá-los para o serviço. E aí manda que eles fiquem no cenáculo para serem revestidos de poder. Poder em que sentido? Aí nós temos algumas diferenciações, tanto na teologia lucana, de Lucas, em Lucas e Atos, que na verdade eram um mesmo rolo, era um mesmo livro, e a teologia paulina, que é a teologia de Paulo. Há aí uma perspectiva diferente, olhando para esse mesmo objeto, que é o batismo, a efusão do Espírito Santo. Quando olhamos para a finalidade deste batismo, Paulo entende que é um serviço, que é algo para gerar caráter, gerar vida santa. Lucas já acredita que era para trabalho, para realização milagrosa, para operações, para ministério. De qualquer forma, o batismo no Espírito Santo, ele traz isso. Quer uma prova bem clara e bem fácil? Olhe para Pedro. Quem era Pedro antes do batismo do Espírito Santo e quem era Pedro depois? O mesmo Pedro que negou a Jesus 3 vezes diante de servos, é o mesmo Pedro que coloca um caixote, sobe em cima e grita no meio de um cenáculo lotado. A festa da Páscoa chegava a reunir em Jerusalém 1 milhão de pessoas. E este Pedro levanta e grita, a ponto de quase 3.000 almas ouvirem o seu discurso e aceitarem a fé. Qual era a diferença entre esses 2 Pedros? A capacitação pelo batismo no Espírito Santo. Por isso, esse batismo é tão importante, porque uma vez convertidos, queremos ser e precisamos, e o Espírito faz isso, nos chama a serviço e nos capacita de modo a fazer este trabalho, este serviço e cumprir o propósito dentro das nossas vidas com excelência. Ora, se eu te dou uma ferramenta tão fantástica para fazer algo que Deus te colocou para fazer, você não vai aceitar, ou vai recusar, ou vai dizer que essa ferramenta não serve para agora? Ora, use esta ferramenta, é capacitação de Deus para nós. No subtópico 2, ele vai dizer exatamente sobre essa ideia de imersão, de ser cheio do Espírito. Você já viu alguém cheio do Espírito Santo? E como eu reconheço alguém cheio do Espírito Santo? A ideia de ser cheio, imergir, como a gente já falou, tem ideias distintas na teologia de Paulo e na teologia de Lucas. Porém, uma coisa é certa, você vai perceber quando uma pessoa é verdadeiramente cheia do Espírito Santo. Como ela trabalha para Deus e vive uma vida santa. E o que seria isso? Você reconhece esta pessoa pelo fruto que ela produz. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela que só faz barulho, nem é aquela pessoa animada, nada disso. Ser cheio do Espírito Santo, muitas vezes, nem tem tantas manifestações externas. Porém, há verdadeiramente poder do Espírito Santo de Deus nessa vida. Se você for ao Google ou em qualquer lugar procurar na literatura, você vai encontrar um texto bastante pesado de um grande intelectual e pregador, Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pega este texto,
decore-o. Vá para um domingo à noite e pregue-o para você ver. Os que não dormirem vão ficar bravos com você. Agora, quando Jonathan Edwards pregou, ele ficou 4 dias em jejum. Subiu, uma mão segurava a lamparina, a outra o texto. Ele não gesticulava a grande oratória, ele lia o texto. E mais de 10 mil pessoas grudavam nas paredes, iam para debaixo das cadeiras, choravam, gritavam, clamavam, se arrependiam. Qual era a diferença? O texto não é o mesmo? A palavra não é a mesma? Qual era a diferença? Era que Jonathan Edwards estava cheio, imerso no Espírito Santo de Deus. Essa unção faz total diferença. Não importa quão bom orador você for, se o Espírito Santo não encher a sua vida, a sua palavra será vazia. Convencerá poucos por um tempo, mas não conseguirá convencer todos por muito tempo. Abraham Lincoln disse essa frase. Você pode até convencer algumas poucas pessoas por muito tempo, ou muitas pessoas por pouco tempo, mas você não consegue convencer todas as pessoas todo o tempo. No nosso vocabulário cotidiano, um dia a casa cai. Agora, se você realmente tem o Espírito Santo dentro de você, se realmente ele habita dentro de você, sua vida gerará frutos que demonstram, que provam que você realmente é cheio do Espírito Santo. E essa é uma necessidade real. É esse tópico que ele encerra exatamente com esse detalhe. É uma necessidade real. Mais do que nunca, em uma época em que a modernidade, em que muitas vezes o estrelato faz com que pessoas busquem um palco, busquem holofotes e treinem a oratória, mais do que nunca é preciso do Espírito Santo para auxiliar a igreja. Nós, como ovelhas de Cristo, nós precisamos ter o Espírito Santo do nosso lado para nos capacitar a ser a pessoa que proclama a verdadeira mensagem do Evangelho, que direciona e guia as ovelhas por um bom caminho. E também para nós termos a capacidade de discernir aqueles que vestem-se de ovelhas, mas não são ovelhas, são lobos. Por isso é importante que esse revestimento de poder, tanto para uma vida santa, quanto para a construção de um caráter santo, quanto para o ato de serviço ao nosso Deus, seja buscado com intensidade. É isso que o nosso irmão Ezequias Soares preconiza nesse texto, que esse batismo ele é necessário, tanto quanto foi necessário no período do primeiro século, no nascimento da igreja. Tanto quanto nos dias de Pentecostes e nos dias subsequentes em que as pessoas precisavam desse poder e essa unção do Espírito Santo para aguentar a perseguição e proclamar o nome de Cristo, também hoje a igreja precisa desse poder para continuar proclamando o Evangelho de Cristo, como ele mesmo diz, até que ele venha. Esperamos que seja logo, mas até que ele venha, temos o revestimento do poder e o poder do Espírito Santo para nos ajudar a realizar essa obra, e essa obra é dele. Diego, como é que é o terceiro tópico? Olha, a exposição sobre o Espírito Santo, as argumentações nos fazem senti-lo, irmãos. A nossa vontade é glorificá-lo, é exaltá-lo, porque é muito bom falar sobre o Espírito Santo. Muito bom falar sobre o Espírito Santo. Aliás, o terceiro tópico fala exatamente sobre essa evidência que é evidentemente, maçantemente aplicada no movimento pentecostal. É título do tópico 3, recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. A priori, o pastor Ezequias dialoga sobre as outras línguas. Aí vem o termo conhecidíssimo, especialmente pelas pessoas que leem um pouquinho mais acerca do Atos 2,
a glossolalia ou glossolalia, como algumas pessoas mencionam. Há inclusive alguns assuntos um pouquinho mais polêmicos relacionados a isso, aos milagres que ali aconteceram, mas me poupando dessa situação um pouquinho mais polêmica, né? Fique claro para nós todos aqui, e o pastor Ezequias deixa isso bastante evidente também na sua exposição, que essa manifestação, essa evidência do falar em línguas é uma evidência inicial, ela não é uma evidência consumada, completa, né? Então, perceba que esse entendimento, inclusive, está inserido na declaração de fé das Assembleias de Deus, que ele faz menção, que ele é o escritor e que, inclusive, recomendo que você, especialmente do nosso ministério, utilize isso para conhecer aquilo que a nossa igreja acredita, né? E especialmente nesse quesito, perceba que ele faz menção, portanto, ao batismo no Espírito Santo como um processo inicial, evidenciado pelo falar noutras línguas, mas é seguido por um processo contínuo. E assim, algumas pessoas se esquecem do processo contínuo, né? E eu vou falar mais por uma linguagem experienciada. A ação, a efusão, o dia do batismo no Espírito Santo, que talvez você tenha vivido, é um dia marcante, que provavelmente você sabe dia, mês e ano, que marcou, que impactou, talvez em igual modo ao dia do batismo em águas. Não estou aqui levando em conta a questão proporcional, mas a questão do impacto em si. Isso marcou a sua vida. E é uma sensação inexplicável. Mas nós não podemos nos limitar a isso. Existe um processo contínuo, que inclusive ele deixa isso bastante claro aqui nessa exposição do ponto inicial do tópico 3, que é exatamente a questão do fruto do Espírito, uma ação que nós já estamos mencionando há algum tempo, não exatamente nessa lição, pautada na fala de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22, o contraste entre obras da carne, a partir do verso 16, e fruto do Espírito, verso 22, e a manifestação dos dons, que desde o capítulo 12, com um pouquinho mais de especialidade, o apóstolo Paulo, não deixa de ser, ele comenta com profundidade acerca dos dons. Capítulo 14, verso 1, nós temos a manifestação desses dons. Tanto a manifestação destes dons, quanto também a evidência do fruto do Espírito estão inseridas no processo contínuo dessa evidência do recebimento do Espírito Santo. Então a gente não pode ser exclusivista, né, ao ponto de acharmos que o fato de termos recebido essa efusão, a situação parou por ali, está tudo certo, e cairmos no clichê. O que importa é a unção, né? E aí a gente fica usando esse clichê, e essa unção não evidencia absolutamente nada. E por incrível que pareça, como o Júnior colocou, pode ter, inclusive, ter sido uma ação paliativa. Alguma pessoa aprendeu um dialeto, fala uma língua e sequer foi evidentemente batizada no Espírito Santo. A gente precisa ter esses cuidados. Essa semana retrasada, acabei não comentando com os meninos aqui, mas fui questionado no WhatsApp por uma pessoa que assistiu os nossos vídeos, o primeiro vídeo, sujeito lá do estado da Bahia, num grupo de WhatsApp, Júnior, fez uma pergunta dessa capa. O que seria o entendimento dessa capa? E eu fiz uma relação muito pessoal. Primeiro pelo título, Verdadeiro Pentecostalismo. Há uma Bíblia aberta e uma pomba como símbolo do Espírito descendo sobre ela. Isso procura evidenciar que o nosso pentecostalismo, que é um pentecostalismo clássico, ele é pautado na Bíblia. Ele não parte de fundamentações extra-bíblicas, de posicionamentos que fujam dela. Ele é sustentável, ele é bem aplicado, ele tem base, ele tem fundamento, ele é sadio e é sensato. E essa pessoa corroborou da nossa opinião e tem assistido também às nossas exposições. Mas aqui no ponto de número 2, o pastor Ezequias, ainda falando sobre o assunto das evidências, ele fala da função das línguas. E elas, de fato, sinalizam a presença do Espírito Santo. A priori, ele diz que o dom de línguas apresentado aí nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, ele associa a ideia de uma oração pessoal. As línguas apresentadas em Atos indicam a ideia de um poder profético, né? Essas relações são relações feitas pelo posicionamento do pastor Ezequias, sustentada pelo movimento pentecostal, e inclusive ele finaliza essa ideia lembrando duas situações importantes do livro de Atos.
relatando a situação de Cornélio, que fala do batismo de Cornélio, consequentemente, um questionamento de Simão samaritano que desejava conhecer esse dom. E aí fica muito claro para nós, Júnior, que se Simão desejava conhecer esse dom, é sinal de que a evidência, o falar em línguas é uma realidade. Respeitamos os posicionamentos, as leituras teológicas distintas das nossas, mas há fundamentações, e especialmente a mim, falando de uma linguagem experiencial, vivi isso, é inegável dizer que o Espírito Santo nos toca, nos toma, nos possui de uma maneira que a gente não consegue sequer descrevê-la. Por fim, nós temos a atualidade das línguas. E nesse quesito, ele cita os 3 sinais evidentemente demonstrados em Atos capítulo 2. Nós temos naquela leitura do capítulo 2 de Atos, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Esse é um dos sinais. Na perspectiva do pastor Ezequias, esse sinal foi exclusivo para aquela ocasião. Você continua a leitura e você percebe que o texto vai dizendo que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos, absolutamente todos que estavam naquele cenáculo aguardando essa efusão, foram cheios do Espírito Santo. Com relação a esses sinais, o fato do som como um vento veemente e as línguas repartidas como que de fogo, no posicionamento do pastor, é uma ocasião única, exclusiva, ocorrida em Atos capítulo 2, mas que a manifestação do Espírito, o poder revelado, descido, manifestado naqueles que ali estavam e que hoje nós o dispomos, usufruímos dessa unção, dessa graça, isso é inegável que permanece até o contexto atual, até a contemporaneidade. Essas são as exposições feitas pelo pastor Ezequias Soares no tópico de número 3, e eu já passo aqui para o Júnior para que a gente consiga concluir essa exposição de hoje. Com você, Júnior. É isso aí, meus irmãos. Já perceberam como esse tema é importante? E é claro, a gente arranhou, acho que talvez nem tenha arranhado, a gente só alisou a superfície, meus irmãos. Tem muita coisa ligada ao batismo no Espírito Santo que não foi mencionado aqui, e até por causa da questão do tempo, mas que nos incentiva a dizer a você, pesquise mais, busque mais a saber sobre estas coisas, traga aos teus alunos, você que é professor, para a escola dominical, contextos, traga textos, traga pessoas que relataram sobre isso, fale das suas experiências pessoais. Não trate-as acima, superior à Bíblia, mas mostre através da Bíblia que essas experiências que aconteceram com Cornélio, na casa de Cornélio, com tantos outros, também aconteceram com você, porque nos faz pareados, olha que beleza, pareados com aqueles que estavam naqueles cenáculos, pareados com Cornélio, pareados com Pedro, pareados com Paulo, olha que privilégio. E a ação do Espírito Santo que operou naquele dia também opera hoje para conosco. E essa é a síntese dessa lição. É evidenciar para você que o batismo do Espírito Santo é uma obra distinta, uma experiência distinta da conversão, que vem para revestir e chamar a serviço e santidade, que vem edificar a vida do crente e da igreja, a qual ele vai pertencer, do qual ele faz parte. E também, principalmente, vai gerar uma continuidade através do fruto, dos dons, da manifestação, do testemunho de vida da pessoa. E, por fim, é a nossa antecipação do gozo que já nos está preparado no céu, de conviver intimamente com Deus. Por isso, vamos continuar discutindo esses assuntos ligados à pneumatologia, ligados ao Espírito Santo e ao pentecostalismo, mostrando para você que nos acompanha que o Espírito Santo está preparando-nos pessoalmente como crentes e coletivamente como igreja para construirmos a imagem de Cristo em nós, dando-nos e capacitando-nos para o serviço de Deus. E principalmente nos preparando
para estar com Cristo para sempre. É o processo de regeneração, de santificação, também operado pelo Espírito Santo e trazido a nós, também capacitando a nós, através desse batismo, desse revestimento e desse preparo, através do fruto, dos dons, dessa continuidade de ação do Espírito Santo. Foi um prazer ter você conosco, prazer ter o Diego aqui comigo nessa lição e esperamos, meus irmãos, que vocês continuem conosco e mande aqui suas dúvidas, como fizeram com o pastor Diego aí, ó, vamos comentando, vamos discutindo, vamos ampliando e aprofundando aquilo que estamos falando aqui nesta lição. Eu conto com você, com a sua participação. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, de ativar o sininho de notificações e esperamos você já na próxima lição para falar sobre os dons espirituais. Né, Diego? É isso, Júnior. E aí, você é batizado no Espírito Santo? Se sim, compartilhe conosco essa experiência com uma definição. O batismo no Espírito Santo foi uma sensação indescritível, algo do tipo. Compartilhe aí nos comentários, como o Júnior colocou, reforce sua ideia. Não deixe de se inscrever, de curtir e de compartilhar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.